Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um final de semana se aproxima e aqui nos encontramos mais uma vez para o nosso compromisso, programa Luz da Vida, ocasião privilegiada para nós refletirmos acerca de temas de grande relevância para a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. Muito obrigado pela sua audiência, a sua frequência na Rede Século XXI muito nos agrada e particularmente neste dia e neste horário, você é a razão do nosso esforço, do nosso trabalho. Essa é a nossa missão, anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou convencido de que o assunto que vamos tratar agora é de particular interesse para todos, uma postura que o cristão deve sempre manifestar pelo simples fato de estar no mundo, um mundo com tantas bênçãos, tantas dádivas, tantas capacidades, tantas maravilhas, tantos presentes de Deus, mas também porque marcado pelo pecado, um mundo tão desafiador com tantas coisas, pessoas, circunstâncias, fatos que mexem conosco, que suscitam muitas questões da nossa fé e isso provoca no coração de muitas pessoas cristãs sentimentos diversos, desde a revolta até a resignação, desde o ceticismo até a inconformidade, a inconformação, a não conformação com tudo isso que acontece e que não corresponde à vontade de Deus. Assim, eu já antecipo para você do que é que nós vamos tratar nesse encontro de 30 minutos. Conformar-se e não conformar-se. Fulano é conformado, fulano é um inconformado. O cristão, afinal de contas, pode ostentar para si, pode ele aceitar como seu esse qualificativo, conformado ou inconformado? A inconformidade com determinadas coisas é perfeitamente plausível, é perfeitamente aplicável ao nome de cristão? Pode o cristão, diante de tantas realidades adversas, sustentar, afirmar, carregar ao longo de sua vida esse adjetivo? Eu sou uma pessoa inconformada? Alguns interpretam o inconformado como uma pessoa rebelde, como uma pessoa extremamente contestadora, como uma pessoa que não aceita absolutamente nada, tudo para ela não serve, tudo para ela não presta. Ela é sempre do não, ela sempre é da rebeldia, ela não aceita absolutamente nada, venha de quem, não importa de onde vem, não importa quem propõe, quem disse, quem fez, quem propôs, ela não aceita. Isso é correto, isso é comum, isso é normal? Nem 8, nem 80. Tanto é um defeito, tanto pode, à luz da fé, ser alguma coisa desvirtuada, perturbada, desequilibrada e até pecaminosa, uma pessoa que se conforma com tudo. Da mesma forma que pode ser até um pecado, uma pessoa que não se conforma com nada. A questão é saber, à luz da palavra de Deus, se nós podemos conjugar conformidade ou conformação com inconformidade ou inconformação. Vai depender daquilo que se trata, do ambiente, da pessoa, da coisa, do objeto, do acontecimento, do fato. O cristão é alguém que se conforma e alguém que não pode se conformar. A conformidade nunca pode ser, na palavra de Deus, sinônimo de passividade. Acontece alguma coisa que exige, que demanda de nossa parte uma determinada postura, mas o cristão cruza os braços, aceita como uma coisa mais normal do mundo.
Nós veremos ao longo desse programa que essa atitude não é a atitude correta à luz da palavra de Deus. Em determinadas situações, a conformidade não tem lugar. Será preciso exatamente o oposto para enfrentar aquela situação, para resolvê-la. Há determinados contextos, há determinadas circunstâncias em que somente inconformado o cristão conseguirá resolver as dificuldades que o mundo, que o diabo ou até o próprio Deus, enquanto permite que determinadas coisas ocorram na nossa vida para nos provar, para nos testar, para também nos auxiliar a enfrentar aquilo que é causa da nossa inconformidade, a razão da nossa inconformidade. Em síntese, o cristão que não se conforma, dependendo daquilo que não leva, daquilo que não entra, daquilo que não condiz, daquilo que não se adequa com a sua formação, é corretíssimo, é justíssimo que ele seja, que ele diga, que ele ostente, que ele proclame, que ele afirme a sua inconformidade. A legítima repulsa, a legítima reação, a legítima ojeriza é, muitas vezes, a única atitude que Deus Todo-Poderoso espera de cada um de nós. Conformado e inconformado, portanto, num primeiro momento, nem será uma coisa boa, nem será uma coisa má. Tornar-se-á algo bom ou algo mal, dependendo do objeto da conformação, ou da conformidade, ou da inconformação, ou da inconformidade. Mas vamos esclarecer essa questão com textos da Escritura. Nada melhor que a palavra de Deus para clarear, para iluminar, para citar exemplos. Repito, para você que sintonizou a Rede Século XXI agora, o tema desse nosso encontro é o inconformismo do cristão. Papa Francisco recentemente falou para os jovens: vocês sejam inconformados. Alguns tiraram a frase de Papa Francisco do contexto e chegaram a dizer que ele está propondo para os jovens cristãos católicos a rebeldia no velho estilo daqueles que não aceitam nada, não concordam com nada, os anarquistas, como se o cristão fosse alguém que contesta pura e simplesmente o status quo, contesta pura e simplesmente família, contesta valores, contesta instituições, contesta as autoridades legitimamente constituídas. A coisa não é bem assim. A palavra de Deus diz claramente que nós não podemos nos conformar. Mas ela explica qual é a razão disto. Ela pontualiza, ela deixa de forma bem clara por que e quando nós devemos nos inconformar ou não podemos nos conformar. Temos alguns textos que serão agora expostos e o primeiro deles, sobre esse assunto, um texto magistral da carta de São Paulo aos Romanos, ei-lo, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis com esse mundo. Primeiro, uma observação muito importante. Na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, a palavra mundo, ela tem vários significados. Mas, basicamente, são 3 os significados da palavra mundo. O primeiro, o mundo entendido como criação de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando aqui de todas as obras de Deus, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Não é o caso. Ou seja, o texto de Romanos 12, 2 não está falando aqui de mundo entendido como criação de Deus. Se assim fosse, nós teríamos que nos conformar com o mundo. Afinal de contas, tudo que Deus faz é bom.
e conformar-se com aquilo que Deus faz corresponde à vontade de Deus. Seria ilógico que o Senhor Deus criasse e pedisse que cada um de nós não se conformasse com aquilo que Ele fez. Segundo sentido da palavra mundo, é a criação de Deus decaída pelo pecado. É a obra de Deus desvirtuada pelo pecado. E é o sentido desse versículo, não vos conformeis com o mundo. Ou seja, com aquilo que no mundo ofende a Deus, afasta de Deus. Não se conformem com as trevas que entraram no mundo por causa do demônio e da liberdade humana escrava do demônio. Não se conformem com o mundo. E o terceiro sentido, que não é o caso, é mundo no sentido de criação de Deus renovada pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo. Não é o caso. Portanto, de novo, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. A primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz sob o poder do maligno. É nesse sentido. Tudo aquilo que há de ofensivo a Deus, de pecaminoso, nós não podemos nos conformar com tais realidades. Mas o texto vai além e diz como é que se traduz essa inconformidade. E disso nós vamos tratar no próximo bloco. A primeira atitude do cristão é transformar o nosso coração pela renovação do Espírito Santo. Trata-se, portanto, de um inconformismo que já produz um efeito imediato no nosso coração. Aquilo não agrada a Deus. Não me conformo com aquilo, não aceito, não tolero, não me dobro, não concordo com aquilo. Primeiro efeito dessa postura, transformar o nosso espírito, a conversão do nosso coração. Essa conversão é para Deus, para depois nós veremos transformar, se possível, o mundo decaído, aquela circunstância pecaminosa, aquele evento desfavorável, aquela circunstância que encontra oposição, obstáculos, resistências ao plano de Deus. No próximo bloco, daremos continuidade a esse assunto, a esse argumento. Não saia daí diante da TV, voltaremos daqui a pouco.